Olá pessoal, bom dia, graça e paz, Deus abençoe sua vida e que as bênçãos de Deus possam te alcançar no dia de hoje. Antes de iniciar a palavra, deixa eu pedir você para compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aí de uma palavra de fé. Além de você compartilhar, deixa eu pedir você também para se inscrever aí no nosso canal. Você se inscrevendo, você vai receber uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de determinação todos os dias para a sua vida e isso fortalecerá a sua fé. Além disso, você também pode colocar os seus pedidos de oração aí nos comentários, pedindo o que você quer que Deus faça na sua vida, qual é o seu problema, apresente o seu problema que eu quero estar orando a Deus pela sua vida de uma maneira especial. E a pergunta de hoje é: você sabia que você precisa colocar sua fé em ação? A palavra de Deus, ela diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o diabo, vosso adversário, vive ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos devorar. Isso significa que, por mais que você seja uma pessoa de Deus, que você esteja aí no caminho do Senhor, você precisa entender que uma hora você vai ter que enfrentar o inimigo cara a cara. O inimigo, ele vem para quê? Para te atacar, para te tentar fazer você perder sua fé, fazer você perder o seu ânimo, a sua vontade de buscar a Deus e se colocar diante de Deus. Mas a palavra diz algo muito importante. E como você vencer esse medo que o inimigo tenta colocar em você? Porque o inimigo, ele tenta colocar um medo em você para você desistir de buscar a Deus, para você olhar para os seus problemas e dizer: não adianta lutar, não adianta, porque os problemas parecem não ter solução. Então, em primeiro lugar, você vai vencer esse medo, você vai vencer esse inimigo colocando a sua fé em ação. Eu quero te dizer que a estratégia de Satanás, ela não muda. Tudo o que ele faz é para gerar medo em você. Tudo que ele faz, ele tenta. Porque o diabo sabe que se você estiver com medo de lutar, medo de guerrear, se você ficar com medo de enfrentar o problema, você vai se entregar, você vai dizer: não tem jeito, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir sair dessa situação. Então é isso que o inimigo tenta fazer com que você se amedronte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O segredo está em você colocar a sua fé em ação. O inimigo sabe que se ele causar medo em você, ele vai te fazer você ficar parado. Parado, olhando para os problemas, para as situações e dizendo: eu não consigo mais vencer, eu não consigo sair dessa situação. Quando a gente lê a Bíblia, nós vamos ver que muitos homens tiveram medo, mas não ficaram parados. Enfrentaram o inimigo, foram, guerrearam e venceram. Mas venceram por quê? Porque sabia que o Senhor era com eles. E quando você sabe que o Senhor é contigo, você não precisa temer, você não precisa temer o problema, você não precisa temer o inimigo, você não precisa temer as lutas, você não precisa temer nada, você precisa se colocar diante de Deus. Você precisa entender que o grande problema é quando esse medo consegue paralisar você. Eu quero que você entenda uma coisa. Quantas pessoas já deixaram de vencer por causa do medo? Ficaram paralisadas, olhando para os problemas. Pare um pouco e pense o seguinte: quantas coisas você deixou de conseguir porque o medo veio e te abateu?
Quantas lutas você deixou de vencer porque o medo veio e destruiu você, destruiu sua fé, fez com que você perdesse a sua fé. Então você já parou para pensar nisto? Quantas coisas você poderia ter conquistado, só que o inimigo, ele não deixou. O inimigo, ele veio e ele ficou ali ao seu derredor, tentando te destruir. E por você não colocar sua fé em ação, você perdeu. Você não conseguiu vencer o inimigo. Então o grande segredo nosso é colocar nossa fé em ação, porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, a nossa fé diante de Deus, nós começamos a desafiar o inimigo. Em vez do inimigo desafiar-nos, nós é que desafiamos o inimigo. E nós vamos vencendo, nós vamos conquistando, nós vamos alcançando, nós vamos vencendo o inimigo, porque o inimigo ele veio para tentar te derrubar, só que o inimigo ele tenta, mas ele não consegue. Ele está ao seu derredor, mas ao seu redor estão os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão ao seu redor para quê? Para te proteger, para te guardar, para te livrar de qualquer tipo de mal. Então a primeira coisa que você precisa entender, confiar no Senhor. Confiar. Se eu confio no Senhor, se eu coloco a minha fé no Senhor, se eu sei que o Senhor é comigo, eu vou colocar minha fé em ação, eu não vou ter medo de enfrentar o inimigo, eu vou guerrear. E eu sei que o Senhor vai me dar resposta, eu sei que o Senhor vai fazer com que eu conquiste os meus objetivos. Agora, se eu não colocar minha fé em ação, o que vai acontecer? Lógico que eu não vou ter a proteção, porque eu vou abrir brechas, e quando eu abro brechas, o inimigo entra, e é isso que eu tenho que ter muito cuidado, para não abrir brechas para o inimigo entrar. Porque se você abrir brechas e o inimigo entrar, ele consegue destruir sua vida. Então eu quero chamar a sua atenção hoje o seguinte: coloque a sua fé diante de Deus. Coloque a sua confiança. Diga para Deus: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajude. Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és Senhor da minha vida. E você vai começar a vencer. Você que está me assistindo agora, algum medo tem tentado dominar você? Medo de quê? Qual o medo que tem tentado dominar você? Coloque aí nos comentários, porque eu quero estar orando pela sua vida. E eu quero pedir a Deus para que Deus te abençoe, tire esse medo de você. Então, que Deus te abençoe. E que Deus se faça fortalecido dia a dia. Mas uma coisa eu quero te dizer: coloque a sua fé em ação. Porque você colocando a sua fé em ação, o inimigo não poderá te atacar. Este é o seu amigo de todos os dias, Bispo Souza, e eu estou à sua disposição para lhe atender, para orar por você, pedir a Deus para que Deus venha te dar força para você vencer. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.